Olá, seja bem-vindo a mais uma aula tema aqui no Metáfora Cursos Livres. E esta aula é uma das aulas, olha, vou dizer para você, sem medo de errar, é uma das aulas mais acessadas de todo o portal Metáfora. As pessoas procuram muito sobre fluxo de caixa indireto. Portanto, não se sinta sozinho nessa aula, porque você está conosco e com milhares de alunos em todo o Brasil. Para você ter uma noção, hoje essa aula aqui a gente está gravando uma revisão 3 dela, porque a gente sempre vai querendo melhorar. Mais de 5.000 pessoas já assistiram essa aula, só para você ter uma noção. E eu espero que nós todos tenhamos contribuído aí positivamente com a vida profissional, acadêmica, enfim, de todas as pessoas que têm estado aqui com a gente ao longo de muito tempo. Bom, pessoal, é o seguinte, nessa aula tema de fluxo de caixa, antes da gente fazer a apresentação do conteúdo programático aí para vocês, o pessoal do estúdio tá me falando, não foi 5.000 não, né? 4 mil, aumentei 1.000, desculpa, 4.000 pessoas, então, que até o presente momento já assistiram essa aula aqui com a gente. Vamos lá, pessoal, continuando, então, antes de fazer essa apresentação do nosso conteúdo programático, você já deve estar vendo aqui, já está aparecendo aí para você, nessa animaçãozinha, o nosso timeline. Esse timeline dessa nossa aula vai mostrar o quê? Todos os tópicos e subtópicos que nós vamos trabalhar ao longo de toda essa apresentação. Então, se você estiver ansioso e falar, olha, eu não quero saber conceito, não quero saber utilidade, não tem problema, você pode pular lá para o método de indireto, exercício resolvido e você vai aprender do mesmo jeito. Só que como sempre, a gente gosta de deixar frisado para todos os alunos que é extremamente importante que você assista a aula toda. Ah, mas eu não tenho tempo agora, não tem problema, ela vai estar aqui à sua disposição por uma longa data, então, oportunamente, assiste inteiro que é bem legal. Eu prometo que eu vou deixar essa aula de uma forma menos cansativa, pelo menos, não sei se vai dar certo, mas que eu vou tentar, eu vou, tá bom? Então a gente vai fazer uma discussão introdutória sobre... Opa, cadê meu pincel aqui? O pessoal do estúdio aqui, o pessoal é muito ruim aqui de serviço, viu, pessoal? Desculpa falar. Sempre cancela o meu negócio aqui, mas vai dar certo, vai dar certo. Então já deu certo aqui, beleza? Ok. Estúdio, tudo bem, o amarelo? Ok? Então vamos lá. Introdução, vamos lá. A gente vai fazer uma discussão dos aspectos introdutórios do fluxo de caixa, vamos falar um pouquinho sobre utilidade e finalidade do fluxo de caixa, tem algumas diferenças aí pra gente levantar. Vamos trabalhar um pouquinho o conceito, né, de onde que vem. A gente sabe que tem um CPC que trabalha o fluxo de caixa, que é o 03, espero que vocês oportunamente também acessem, leiam o CPC, item a item, para vocês não terem dúvida nenhuma. Tá? E a gente vai entender as divisões do fluxo de caixa, que são operações, investimentos e financiamentos. Isso é o primeiro degrau que você precisa subir, não posso passar dessa linha, desculpa, estúdio. Isso é o primeiro degrau que a gente precisa subir para entender fluxo de caixa. Vamos trabalhar método indireto, que é o mais utilizado, que é o mais contábil, e é razoável que a gente entenda esse fluxo de caixa. E depois a gente encerra inclusive para aguçar todos os gostos, para atender todos os gostos, um exercíciozinho contemplando fluxo de caixa indireto, espero que você goste. Mas tem bastante coisa para a gente trabalhar aí, pessoal. Bom, a demonstração de fluxo de caixa, há muito tempo atrás, ela não era obrigatória, assim como também não era obrigatória a DVA. Aliás, falando em DVA, se você quiser aprender um pouquinho de DVA, nós temos aulas que trabalham DVA, fluxo de caixa, DOAR, todas no Metáfora Cursos Livres. Não deixem de assistir essas aulas, são muito importantes para você também, para você gestor, para você aluno, para você pós-graduando, tá bom? Mas vamos lá, em relação à utilidade dela, bom, a gente teve o advento da Lei 11.638, que passou a partir de 2008, portanto, a exigir que as empresas publicassem, empresas de capital aberto, enfim, publicassem um fluxo de caixa das suas atividades. E a DOAR, que era obrigatória, deixou de ser obrigatória. Então, quando a gente tem aqui uma normatização, uma mudança de normatização legal, a gente começa a perceber que o mercado ele começa a se movimentar e faz todo sentido o mercado fazer essa movimentação, justamente porque o mercado tem que se adaptar às normatizações e a gente vai começar, inclusive, a perceber também que quando as empresas começaram a publicar esse tipo de demonstração como fluxo de caixa, ficou muito mais fácil a gente conseguir entender
os mecanismos e as decisões de gestão tomadas pelas empresas. Porque, na verdade, o fluxo de caixa ele nada mais é do que o quê? O fluxo de caixa nada mais é do que uma conciliação que nós fazemos do lucro com as movimentações patrimoniais até chegar numa variação específica de caixa. A gente quer saber que, ao longo de um período, geralmente um ano, um exercício social, o que aconteceu na empresa, quais foram as decisões tomadas para que o caixa variasse naquela proporção. Isso, exatamente isso. Então o fluxo de caixa ele vai mostrar a capacidade de geração de fluxos líquidos de caixa e a capacidade decisória da empresa. Quais foram as decisões tomadas pela empresa que contribuíram para a formação ou para a involução do caixa. Então você vai ter um grau de precisão de estimativas passadas, você vai conseguir ver efeitos de financiamentos e de investimentos ao longo de um exercício social de uma empresa, vai ter uma noção melhor de liquidez e de solvência dessas empresas, porque a gente consegue perceber se a empresa está formando, se está com potencial de formação de caixa ou o inverso. E é isso. Então, basicamente, o que a gente tem, pessoal? Obrigatoriedade da lei, tá? A gente tem um saldo inicial de caixa que, com o passar de um exercício social, vai se transformar num saldo final. Todo esse período aqui a gente analisa na minha demonstração de fluxo de caixa. E isso vai me objetivar o quê? A prover informações relevantes dos pagamentos e recebimentos, não só isso, mas de toda a formação de caixa e consumo de caixa por parte das empresas. Lembrando que a DFC, ela tem o quê? 3 grupos, tá? O primeiro grupo é o grupo de DFC operacional, né? O grupo das operações, o grupo dos investimentos e o grupo do financiamento. Lembrando que as minhas operações, eu parto do meu lucro líquido, migro para as minhas variações patrimoniais e aí a cada variação, todas menos o caixa, diferentemente da do ar que a gente corta o circulante. No fluxo de caixa a gente corta só caixa e equivalentes caixa, que são aplicações financeiras de curto prazo, em geral até 3 meses. Cortamos a linha caixa equivalentes e analisamos todas as outras variações patrimoniais, portanto, das contas do balanço patrimonial, e a gente tenta entender se essas variações somaram, tiveram um efeito positivo ao caixa, mesmo o efeito, não pode não necessariamente entrar no caixa, mas houve um efeito positivo no caixa, a gente soma. Houve um efeito negativo no caixa, a gente subtrai. E a gente monta dessa forma o meu fluxo de caixa. Lembrando que são as minhas equivalentes caixa que serão retiradas do balanço patrimonial, porque são elas que vão ser analisadas. São aplicações de altíssima liquidez prontamente conversíveis, em geral até 90 dias, tá? Isso aqui eu tô com base já no CPC também de fluxo de caixa. Lembrando, portanto, atividades, elas vão me mostrar fluxo das minhas operações, dos meus investimentos e dos meus financiamentos. Isso aqui é todo o meu fluxo da minha demonstração de fluxo de caixa. No meu fluxo de operações, o que eu tenho? Produção e entregas de bens, exemplos de entradas de caixa que afetam a minha operação. Recebimento de vendas, recebimento de duplicatas, exemplos de saída, pagamento de fornecedores, pagamento de impostos. Essa parte conceitual é um pouco exaustiva, mas quando a gente migrar para o balanço patrimonial vai ficar muito mais fácil a gente entender, eu prometo. Tá? Fluxo dos investimentos, para a gente nunca errar. O que é fluxo de investimento? É tudo que muda na empresa, o que é a variação patrimonial que ocorreu na empresa, para baixo do ativo circulante e para cima do passivo circulante. Ou seja, é tudo que aquele meu RLP, ativo intangível, mobilizado e investimento. O que mudou ali, a gente variando para mais ou para menos, é o meu fluxo de caixa de investimento. O que mais que a gente tem ali, pessoal? Vamos algumas exceções. A empresa teve a venda de um imobilizado, ela incorreu uma operação que não é sua atividade fim, ou seja, ela vendeu um terreno. O que eu vou fazer? Onde é que eu lanço isso? O lucro na venda do terreno, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar lá, vou estornar isso lá na minha operação. E o valor da venda, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá em investimento. Simples assim, tá bom? Continuando. Fluxo de caixa dos meus financiamentos. Basicamente, eu vou analisar os meus financiamentos, entradas e saídas de empréstimos e os efeitos das despesas financeiras. Simples assim, pessoal. Não tem segredo, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Método indireto. Quais são as regras? Passo a passo. Primeiro, lucro líquido, vou olhar para ele que já está registrado. Depois, vou somar ou subtrair, vou ajustar esse meu lucro líquido com os itens que afetam ou não o meu caixa. Na verdade, eu vou subtrair aqueles que não afetam o meu caixa. Eu já vou falar para vocês quais são.
Depreciação, amortização e exaustão são itens que são virtuais no meu balanço patrimonial. Eles não afetam o caixa. Alguém paga boleto de depreciação? Zé Leandro, não passa por essa linha, não vou passar mais, prometo. Alguém paga boleto de depreciação, de exaustão? Eles não afetam o meu caixa. Resultado de equivalência patrimonial não afeta meu caixa. Tá? Então, em se tratando destes casos, o que a gente vai ter? Bom, não afetou meu caixa, não tem efeito efetivamente no meu caixa, eu estorno no meu lucro líquido. Vou fazer o quê? Vou fazer esse ajuste e vou depois para as minhas movimentações patrimoniais. Vamos ver um exemplozinho agora, para ficar mais claro e a gente não errar. Agora, eu acho que a parte mais elucidativa de qualquer discussão conceitual de um fluxo de caixa é olhar para um balanço patrimonial 2 anos, né? E tem a minha DRE. Vou montar o fluxo de caixa dessa empresa aqui. Simples assim, pessoal. Então, eu tenho o ano de X1 e o ano de X2. Tá aqui, ó. Vou separar. E a minha DRE é sempre do último ano, que no caso é X2. Tá bom? O que a gente tem aqui para destacar juntos? Ativo circulante, tá do lado de cá, ó. Ativo não circulante, ou seja, tudo que mexer aqui, ó, vai ser investimento, tá? Aqui a gente tem o passivo circulante e o capital social. Notem que eu não tenho passivo não circulante aqui. Poderia ter. Aqui vai ter a minha DRE, tá? Eu parto de um lucro líquido de 15 mil reais. Vou estornar aqui sempre as minhas despesas financeiras. Por que isso, pessoal? Porque não dá para dizer que, olha, se meus empréstimos mudaram de 76 para 120, a diferença não foi captado. Por quê? Porque as minhas despesas financeiras, elas corrigem o valor do empréstimo. Vamos supor, eu tenho lá um saldo de empréstimo de 5 mil reais, tudo bem? E tenho despesa de depreciação de 1.000 reais no período. E tenho, por exemplo, um saldo final de empréstimo de 10 mil reais. De 5 para 10... não significa que eu só peguei 5. Por quê? Na verdade é o seguinte, eu tenho que pegar o meu saldo de empréstimo, mais a despesa que eu tenho de juros, eu falei depreciação, mas é despesa de juros, tá? Despesa de juros, tá? Vou somar e depois eu diminuo do meu saldo final. Porque notem, as minhas despesas de juros, elas vão corrigindo as minhas contas de empréstimo. Então eu tenho o saldo inicial mais o valor da despesa menos o final. Essa diferença sim, que foi o que eu captei ou o que eu paguei. A gente vai ver depois o meu fluxo, por isso que eu estorno despesa financeira lá nas minhas operações. Então a gente falou de forma geral sobre essas minhas contas aqui e como elas vão se comportar. Vamos continuar, portanto. Olha só, vocês estão vendo aqui que eu estou pintando a minha DRE desta cor, estou pintando esse grupo aqui da mesma cor e pintando fornecedores dessa cor. O que significa? Isso aqui é a minha operação. Só sobrou meu empréstimo, que vai ser meu financiamento. Capital social, eu não tenho nada, não teve integralização, mas se eu tivesse integralização de capital, a gente ia trabalhar isso como operação de financiamento também. E aqui eu tenho meu investimento, fiz a minha classificação. E agora vamos ver como que isso vai se comportar lá no meu balanço patrimonial, pessoal. Vamos ver aqui. Então, olha só o meu investimento aqui que a gente pintou de rosinha para vocês perceberem. O que variar daqui para cá, a gente vai considerar investimento. Isso aqui a gente não trabalha, caixa e banco, porque a gente tem que extrair caixa equivalente caixa. E vamos partir, portanto, do lucro líquido. Tá bom? Vamos lá, então. Mais uma vez, balanço, DRE, vamos fazer os ajustes. O que eu vou fazer aqui? Fluxo de caixa indireto. Parto, fluxo de caixa das minhas operações. Partir do meu lucro líquido, que é 15.600, retirei simplesmente da minha DRE. Minha DRE estava aqui, eu joguei ela para cá, tá? Eu parto de 15.600, tá aqui, ó. Agora eu vou tirar os meus itens que não afetam o meu caixa e tiro as minhas despesas financeiras porque elas não têm parte da minha operação também. Olha aqui, ó, tô tirando despesa financeira e tô tirando depreciação. Na verdade, eu tô estornando. Essa conta soma aqui? Não, ela subtrai, então eu somo ela aqui. Essa conta aqui, ela subtrai, então eu somo ela aqui. Portanto, a minha operação não gerou um lucro líquido de 15.600. Ela gerou um lucro ajustado de 30.600, porque para efeito de caixa, isso aqui não passou no meu caixa. Portanto, não sobrou só 15, sobrou 30. Eu estou tentando recompor o meu caixa. 30.600. Vou continuar. Terminei o meu lucro ajustado, que foi 30.600, está no slide anterior. Eu vou continuar. Ajustei meu lucro, eu mudo para cá, vou para o meu balanço patrimonial. Eu risco o meu caixa e banco que eu não vou trabalhar e eu vou analisar o quê? Essas continhas que estão em vermelho, que são as minhas operações, porque eu disse para vocês que isso aqui, ó, que o meu não circulante é investimento, o meu empréstimo é financiamento,
não tenho variações para cá. E reserva de lucros, eu não mexo com reserva de lucros, porque eu já ajustei, eu já analisei a reserva pela DRE. Tá? E aqui a gente só sobraram as contas que são vermelhas. Estoque, eu tinha estoque de 44, foi para 12. Esse efeito é positivo ou negativo em relação ao caixa? Vamos pensar, se eu tinha estoque de 44, agora eu tenho 12, significa que abaixou meu estoque. Se abaixou meu estoque, significa que eu vendi esse estoque. Então, isso afetou ou tem um potencial de afetar o meu caixa positivamente. Portanto, eu tenho essa minha variação de estoques aqui como positiva, R$32 mil. O que é 32? A diferença dos 44 e dos 12. Contas a receber. Eu tinha para receber 23, agora eu tenho no outro ano 35. Afetou positivamente ou negativamente meu caixa? Negativamente, porque eu poderia ter recebido tudo, mas aumentou meu saldo a receber, então ele prejudicou meu caixa. Portanto, contas a receber aqui, a minha variação de 44 para 12, desculpa, de 23 para 35, foi de menos 12. Que mais? Vou para a próxima conta, fornecedores. De 106 foi para 33, o que significa? Que eu paguei. Opa, se eu paguei, onerou, afetou negativamente meu caixa. Portanto, essa diferença aqui, menos 73. Portanto, o meu fluxo de operações foi, estou ajustando, lucro líquido ajustado 30, fiz esses lançamentos aqui com base no meu balanço, fiquei com 22.900 negativo. O que eu estou mostrando para vocês? Que a minha operação gerou menos 22.900. Terminei minhas operações, agora nós vamos para o quê? Para os investimentos. Investimento, eu tenho aqui móveis e utensílios. Depreciação eu não mexo, por quê? Porque eu já mexi nela na DRE. Então, olha só, imobilizado de 186 para 202. Bom, eu investi, não importa se foi à vista ou se foi a prazo. Significa o quê? Um potencial de dano ao caixa, né? De efeito negativo ao caixa. Portanto, essa diferença eu venho aqui negativa. Meu fluxo de investimento foi de menos 26 mil. Eu tenho a minha operaçãozinha lá também, que estava negativa enquanto fluxo de operações menos 22, fluxo de investimentos menos 26. Tá bom? Então, espero que vocês estejam compreendendo mais ou menos o que nós estamos falando ao longo dessa lógica desses grupos. Então, a gente já viu o que é operação e o que é investimento e estamos compondo as variações. Agora a gente vai para financiamentos. Vamos lá. O que eu tenho de fluxo de caixa de financiamentos? Basicamente os meus empréstimos. Mas vamos lá. Eu tenho um saldo inicial de empréstimo no primeiro ano de 76. No segundo ano eu tenho 120 mil. Só que olha só, que conta que a gente faz? Poxa, eu tenho despesa financeira lá na minha DRE. Então olha só, o meu saldo inicial era 76. A minha despesa financeira lá da DRE foi quanto? 5 mil. Portanto, se nada fosse acontecer neste período, eu ia pegar 76 e ia somar 5 de despesa financeira, porque qual que é o lançamento da minha despesa financeira? Eu faço o quê? Eu debito lá no resultado e credito lá no meu empréstimo. Então, esse 5 ia aderir no meu empréstimo, ele ia ser corrigido no meu empréstimo. Portanto, o meu saldo final aqui seria 81. Se meu saldo aqui fosse 81.500, significa que eu só tive apropriação de juros. Mais nada, não entrou nem saiu o empréstimo. Só que o meu saldo final foi 120. Então, poxa vida, era para ter 81 se nada tivesse acontecido. Eu estou com 120, o que significa? A diferença entre esses dois, ó, 38, significa que a empresa contraiu mais 38. Então, erra aquele que faz a diferença, que fala, não, a empresa adquiriu de empréstimo essa diferença. Não posso ignorar a minha despesa financeira. Portanto, é 76 mais 5, 81. Tiro isso do meu saldo final. Simples assim. Portanto, eu adquiri de empréstimo efetivamente 38.500. Tá aqui, vamos lá, fluxo de meu financiamento. Só para a gente fechar aqui, peraí. E ele é, vou pintar aqui para vocês, 38 mil positivo, porque esse recurso entrou no meu caixa. Tudo bem? Então, como que vai ficar aqui minha montagem final? Bom, pequenininho balanço, pequenininho DRE, olha o meu resumo do meu fluxo, fluxo das minhas operações, tá lá, ó, 2, 3 slides anterior, menos 22. Fluxo dos meus investimentos, menos 26. Fluxo dos meus financiamentos, mais 38. Qual que é o meu fluxo líquido? Somo tudo, 10.400. Na verdade, eu somo respeitando os sinais, né? Menos 10.400. Se eu venho aqui, meu caixa inicial e o meu caixa final, o que variou? Ele caiu quanto? 65 foi para 44, caiu
10.400. Nada nessa mão, nada nessa mão. Tá vendo que fechou? É exatamente assim que a gente tem que entender, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido as nossas demonstrações. A gente trabalhou só com uma, mas tem muitos outros exercícios para vocês analisarem. E revejam essa aula novamente e oportunamente, tem muitos detalhezinhos, tentem fazer sozinhos. É muito importante que vocês façam o exercício exatamente dessa forma. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê numa nova aula no próximo encontro. Obrigado, tchau, tchau.